Irmãos, eu queria compartilhar essa noite um texto que é bastante conhecido, mas eu creio que a cada dia precisamos renovar na nossa mente aquilo que Deus tem para falarmos. Salmo capítulo 1. Eu creio que todos conhecem bem, mas vamos ler o texto todo para que possamos acompanhar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Senhor, mais uma vez buscamos a Tua face, nesse momento pedindo mais uma vez também que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê uma boa e correta compreensão da Tua palavra, e que essa possa edificar as nossas vidas, alimentar-nos, Senhor, e ajudar-nos a vivermos uma vida segundo a direção do Teu Espírito. Guia-nos na verdade, Senhor, na Tua verdade, para que possamos assim cumprir o Teu propósito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que o livro de Salmos é um livro basicamente poético, que tem vários autores, não tantos, mas tem vários autores, e todos nós cremos inspirados por Deus, e que o seu conteúdo é a manifestação da palavra de Deus, da vontade de Deus, para a direção da nossa vida, para orientar-nos de uma maneira, eu diria assim, até gostosa, né? A gente, de fácil compreensão, eu diria até, para que possamos viver uma vida na presença de Deus e segundo o coração de Deus. E esse salmo que nós cremos, e a orientação aqui foi Davi, que ele escreveu, o Salmo 1, ele faz uma narrativa e dá uma palavra a respeito de dois tipos de gente, dois tipos de pessoa, que é colocado como justos e ímpios. Justos, aqueles que não são por essência, mas aquele que foi justificado, aquele que foi feito justo pela misericórdia de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor olhou dos céus à terra e quantos justos ele encontrou? Quantos? Nenhum. Então aqui, se não fosse a misericórdia de Deus, esse salmo aqui estaria meio complicado. Porque Deus olhou, não viu nenhum, não tinha nem o que separar. Era tudo ímpio. Estaria indo todo mundo para o inferno. Porque o salário do pecado é na morte. E a morte eterna, o caminho é o inferno. Preparado para o diabo e seus anjos, mas é para lá que vão os pecadores não regenerados em Cristo, aguardando o destino eterno. Irmãos, justos
são aqueles que foram justificados pelo poder de Deus. Isso nos coloca, já inicialmente, numa posição de humildade. Porque nós somos justos não por méritos pessoais, mas por um ato de Deus, que nos justificou em Cristo. Irmãos, não entendem isso? Eu não sou justo porque sou bonzinho, porque faço as coisas certas. Não. Eu sou justo diante de Deus porque Ele me justificou, Ele me fez justo. E isso é obra da sua graça, que nós compreendemos muito bem no Novo Testamento. Mas desde o Velho Testamento a gente vê claramente que é Deus quem age na vida do ser humano para torná-lo próprio para habitar o reino dos céus. É um ato de Deus. E nós costumamos dizer, e é apropriado dizer, que esse é um ato arbitrário de Deus. Um ato que diz respeito ao arbítrio de Deus, à vontade de Deus. Deus salva quem quer, do jeito que quer, quando quer. Amém? É um ato da soberania dele. Isso é uma coisa extremamente importante para que possamos saber que nós que somos alcançados pela graça de Deus somos privilegiados. Isso deve causar em nós um temor muito grande. Isso deve colocar-nos diante do Senhor, da presença de Deus, com muita humildade, dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso em mim e por mim. E então nós vamos ver que se há uma diferenciação entre os seres humanos, não é por mérito, não é por meritocracia, como a gente costuma dizer, mas é pela graça. A graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, e aqui então o salmista vai mostrar a diferença da vida entre o justo e o ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que não foi alcançado pela graça de Deus. É aquele que está simplesmente afastado do Senhor, e especialmente da vida que o Senhor nos orienta a viver e nos concede, a nova vida que nós temos. E o texto simplesmente coloca essas pessoas, que aqui no início, no subtítulo aqui, como justo, ele coloca uma expressão muito interessante: bem-aventurado. Bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? É o homem que não anda no conselho dos ímpios. Irmãos, a nossa vida diária, ela é acometida de influências de todo lado, ou não? Todos nós somos influenciados o tempo todo, ou pelo menos acometidos de tentativa de influência na nossa vida. Situações, palavras, tantas coisas que a vida nos envolve de tal maneira que procura de alguma forma moldar-nos, ou levar-nos para, vamos dizer assim, um time. Um modo de viver, algo que vai fazer parte de um determinado grupo. Nós sabemos que Deus também atua através do seu Espírito Santo nas nossas vidas para resgatar-nos, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também atua na nossa mente, mas de uma maneira intensiva. O mundo nos acomete, tentando nos influenciar de todas as formas e nos envolver. Irmãos, é triste constatar
que muitos de nós são como que vencidos pelas coisas do dia a dia. E se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos de fato dependendo de Deus, com cuidado, nós vamos fazer o que o mundo faz. Ou seja, nós vamos ser mais um na massa. Nós vamos fazer exatamente o que o mundo faz. Ou todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Eu não vou fazer porque eu vou fazer do jeito de Deus e não do jeito do mundo. Mas o tempo todo nós somos acometidos de influências para como que ganhar o nosso coração, a nossa vida, para fazer do jeito do mundo. Só que a gente não pode esquecer de forma alguma que isso que nós chamamos de mundo está nas mãos de quem? Do maligno. O mundo jaz onde? No maligno. Esse mundo está cometido pelo pecado de tal maneira que ele faz o que o diabo manda. É triste isso. Só aqueles que foram resgatados pelo poder de Deus, lavados no sangue de Jesus, habitados pelo Espírito Santo de Deus, esses ouvem a voz de Deus e o seguem. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. Esse é o homem que o salmista chama de homem e mulher, evidentemente. Bem-aventurado. Bem-aventurado a gente traduz de uma maneira singela como feliz. Aquele que realmente foi alcançado de tal forma por Deus que ele é feliz. E é interessante que esse estado dele, não é um mero sentimento, tem a ver com a obra de Deus na nossa vida e com a certeza que nós temos que, ainda que a gente passe por dificuldades aqui, nós olhamos para a frente de nós, para o nosso futuro, e nós sabemos que temos a garantia da vida eterna na presença de Deus. E isso nos faz bem-aventurados. Ou seja, essa aventura que nós temos aqui na vida terrena vai ter um bom resultado. Por quê? Porque a nossa confiança está em Deus. Em Deus. Os irmãos têm isso? Amém. Pode falar amém aqui? Pode falar amém aqui também. Aqui o pessoal tem umas cordas vocais muito frias e não consegue falar. Está gelado. Está gelado. Mas, irmãos, o texto fala de um homem bem-aventurado, ou seja, de um homem feliz. E quem é um homem feliz? É um homem segundo o coração de Deus. E aqui ele está dizendo claramente: ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não é aconselhado por isso. Irmãos, isso aqui é tão sério. Isso aqui é tão sério, porque não é só de uma forma geral, mas é algo que nós precisamos ter muito cuidado. Irmãos, quem é o teu conselheiro? Em todas as áreas da sua vida. Quem de fato pode influenciar a sua maneira de ser e viver, as suas atitudes, até mesmo éticas, as suas atitudes profissionais. Quem é que vai influenciar a sua vida? Um ímpio? Alguém que não tem temor de Deus? Os irmãos estão entendendo? Irmãos, isso é algo tão importante na nossa vida, porque quantas vezes nós pecamos e temos dificuldades na nossa vida porque nós não prestamos atenção nisso. Quem é o meu melhor amigo? Quem é a pessoa com quem eu posso abrir o meu coração e ouvir conselho da parte dele? Quem é que pode realmente influenciar a minha maneira de ser e viver? É alguém que compartilha da mesma fé? É alguém que realmente tem o temor do Senhor como eu tenho? É alguém que a Bíblia chama de justo? Irmão, se eu me deixar levar, aconselhar, receber conselhos de quem não teme a Deus,
eu corro risco. Ah, pastor, mas você está exagerando. Será? Será que eu estou exagerando? Irmãos, conselho é aquilo que vai fazer diferença na nossa vida e no nosso comportamento. Isso tem a ver com a nossa ética, tem a ver com a nossa maneira de viver, com aquilo que nós cremos. E nós precisamos ter cuidado com isso. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Porque o ímpio, ele não teme a Deus, e o seu conselho estará viciado, eivado de coisas que não tem nada a ver com Deus. Ah, mas ele pode até falar. Ele pode até falar. Esse é o risco. Pode até acontecer, mas não é o natural dele. Não é o que está dentro do seu próprio coração. O salmista diz que feliz é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Não age impiamente, não age do jeito do mundo, mas age do jeito de Deus. Ele não anda no conselho do ímpio, ele não se detém no caminho dos pecadores. Irmãos, quantas vezes nós percebemos gente que estavam caminhando bem na fé, estava vivendo uma vida com Deus com tranquilidade, você via fruto na sua vida. De repente, essa pessoa dá uma paradinha e começa a ver coisas, começa a prestar atenção para ver alguém que está indo bem e ele aparentemente não, e alguém que é ímpio, alguém que está fazendo um monte de coisas erradas, a Bíblia chama de pecadores, e ele simplesmente para aprender, para de alguma forma estar ali trocando ideias. Ele se detém no caminho, e caminha de estilo de vida dos pecadores. Ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, isso é tão terrível. Quantas vezes nós vemos pessoas literalmente escarnecendo, zombando, difamando. Isso é alguma coisa tão séria, tão terrível, que nós precisamos ter cuidado, e muito cuidado, para que dentro da própria igreja isso não aconteça. Aqui fala claramente roda de escarnecedor. Eu diria assim, grupinho de fofoqueiro. Na igreja não tem, não? Não deveria ter. Não deveria ter, mas tem mesmo. Tem mesmo. Infelizmente. Aqueles irmãozinhos abençoados fica falando das dificuldades dos outros, das limitações. Mas é para orar. É. Falando mal do irmão, difamando o irmão, tornando público falhas do irmão dentro da igreja. Esse é o tipo de escarnecedor, não é só zombador, é todo aquele que de alguma forma ataca a honra, a dignidade das pessoas, e no caso do irmão. E nós precisamos vigiar, irmãos, por isso, para que nós não façamos parte da roda de escarnecedores, do grupinho de fofoqueiros, do grupinho que fica criticando o irmão. O Senhor quer que nós, de alguma maneira, possamos ajudar a edificar a vida do irmão, não destruir. Nós precisamos fazer de tudo para erguer o irmão, para que ele cresça na fé, seja edificado na fé e não difamado, não atingido na sua fragilidade, no seu pecado também. Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Quem não tem dificuldade, faça isso. Todos nós somos carentes da graça de Deus, irmãos. Mas ao revés, diferente disso, essa pessoa que é bem-aventurada, que é feliz, que pode verdadeiramente caminhar com tranquilidade e alegria na presença de Deus. Versículo 2, antes, diferentemente dessas outras coisas, dessas três coisas,
ele tem prazer na lei do Senhor. Irmãos, é tão interessante isso, porque a palavra prazer no original ela é muito enfática. Ela é muito enfática. Ela denota, não é só que eu gosto de fazer isso, não. É algo que eu gosto de fazer, mas que eu tenho desejo. Eu vou buscar isso, eu quero fazer. Os irmãos entendem isso? Não é que eu gosto apenas, é agradável. Não é só isso. É algo que me atrai, é algo que eu quero mesmo, eu desejo praticar isso. E aqui diz que as pessoas bem-aventuradas são aquelas que têm prazer, aquelas que não apenas gostam da lei. E aqui, quando falo em lei, é tudo que diz respeito à orientação de Deus, é toda a palavra de Deus, toda a escritura, tudo aquilo que o Senhor nos coloca para vivermos, toda a prática do Evangelho. Irmãos, é tão bom quando nós realmente estamos envolvidos, como a gente costuma dizer, de corpo e alma, na obra de Deus. Irmãos, quando nós estamos unidos, Salmo 133 fala bem isso, né? É bom e agradável ver o quê? Unidos os irmãos. E fala, esse salmo fala como é importante esta comunhão, como isso demonstra algo extremamente saudável e edificante para a vida, não individual apenas, mas do corpo, do grupo, daquilo que Deus tem para nós, irmãos. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua palavra, na sua escritura. Como é que nós vamos demonstrar que temos prazer? Como é que nós vamos realmente manifestar o nosso prazer? Como é que a gente torna conhecido esse desejo interno nosso, essa coisa que a gente apenas sente, mas que tem consciência? Aqui diz, na sua lei, medita de dia e de noite. Toda a importância de nós estarmos buscando contato com a palavra de Deus. O que é meditar? Primeiro, eu vou ler. Claro, é o primeiro contato que eu tenho. E depois desse primeiro contato que eu tenho com a palavra de Deus, que a gente costuma chamar isso de observação, eu vou observar o que ela está dizendo, o que ela está falando para mim. Eu vou passar a elaborar os meus pensamentos a respeito do que eu vi, do que eu observei. E aí, aquilo que foi dito, na minha elaboração mental, na minha meditação, eu vou pensar assim, tá, mas o que ele quis dizer com isso? Uma coisa é o que eu li, o que está dizendo ali, mas o que ele quis dizer com isso? Qual é a mensagem que ele está transformando para mim? Isso é meditação. É eu estar trazendo. A gente fala que como um animal que rumina, né? Que fica trazendo, sabe, aquilo, mastigando aquilo o tempo todo. Retirar desse alimento o melhor. Para que a minha vida seja transformada por isso, seja beneficiada com isso. E a meditação tem exatamente isso, irmãos. Não só a observação, mas tem depois aquilo que é a nossa elaboração mental. É aquilo que a gente vai procurar entender. Então, o que ele diz, o que ele quis dizer com isso? E aí uma terceira coisinha. Tá, ele quis dizer isso, tá? Mas o que isso tem a ver comigo? Porque às vezes a gente pega um texto assim, acha que é por mão, né? A gente lê o texto, está falando, nossa, olha isso aqui, né? Olha isso aqui, encaixa direitinho com o perfil do irmão ou da irmã. Não,
que isso aqui tem a ver comigo, com a minha vida. Eu vou meditar, eu vou medir isso para ver se cabe nas minhas medidas. Para que eu possa aplicar isso à minha vida. Irmãos, bem-aventurado, feliz o homem que se deixa convencer pelo Espírito Santo, que se deixa encaminhar pelo Espírito Santo, que se deixa mudar de pensamento através da ação do Espírito Santo, na iluminação da compreensão da sua palavra. Os irmãos estão entendendo isso? Feliz o homem e a mulher que medita na palavra e simplesmente se deixa levar pela compreensão que o Espírito Santo nos dá e se deixa mudar. E se converte dos seus maus caminhos. Porque, irmãos, a gente está se convertendo a cada dia. Lembra que a gente está num processo de santificação. Isso implica que a cada dia a gente vai vendo que precisa mudar. E Deus vai atuando. Mas isso acontece na medida em que eu me debruço na palavra de Deus e me deixo ser como que fortalecido nela, orientado por ela. E aqui tem uma figura de linguagem que o salmista diz assim, porque essa pessoa é como uma árvore. E é interessante que aqui o versículo 3 vai falar que é uma árvore que não nasceu por acaso. Ela foi plantada. Irmãos, e se foi plantada, não foi plantada em qualquer lugar, de qualquer jeito. Os irmãos entendem isso? Vamos lembrar que a semente que dá origem a tudo isso é a palavra de Deus. Os irmãos entendem isso, como é importante? Essa árvore é plantada e o homem e a mulher bem-aventurada é comparada a essa árvore que foi colocada por Deus, foi plantada por Deus e plantada através, vamos dizer, de uma semente aqui, num lugar específico, aqui diz corrente de águas, ou seja, num local propício para que aquela semente pudesse germinar, crescer, florescer e frutificar. E é interessante que aqui diz claramente isso, irmãos, que no devido tempo dá o seu fruto. Qual é o devido tempo dela? É quando ela cresceu, floresceu e depois frutificou. Deus não vai exigir fruto de quem acabou de ser plantado ainda, irmãos, entendem isso? Uma semente recém-plantada. Não é isso. Deus vai cuidar dessa planta até a sua idade frutífera, até o momento que acontece. Mas Ele deseja que a gente produza frutos, irmãos. E a primeira coisa que Deus quer de nós como fruto é fruto dignos de arrependimento. Irmãos, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós precisamos confrontar-nos com ela. Uma vez confrontados, reconquistar nossa própria vida e arrependermos das coisas erradas. E mudar o nosso comportamento. E seguir a orientação de uma nova vida, como o Senhor nos dá. Os irmãos entendem isso? Frutos dignos de arrependimento. Quantas pessoas que dizem, eu tenho uma vida com Deus, tal. Mas tem gente que fala, não, se você tem, eu também tenho. Pior vizinho que nos falar. Se é desse jeito que é para viver, que diferença você tem? Não. A nossa diferença está exatamente onde nós somos plantados, o tipo de fruto que nós produzimos. Nós somos plantados? Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Nós temos tido o cuidado de viver uma vida frutífera, ou seja, que mostra a qualidade da nossa espécie, da nossa vida, daquilo que Deus deu para nós.
que aquilo que sai de nós alimenta alguém, porque o fruto é para alimentar alguém. Sabia que a planta não come o seu próprio fruto? Já viu? Mangueira comer manga? Não, não come. Abacateiro não come abacate. Mas ele produz algo para alimentar outras pessoas. Nós estamos fazendo isso? Esse tem sido realmente algo que Deus cuida de nós. E é interessante que fala aqui, irmãos, que a árvore, ela produz o fruto no tempo certo, ou seja, então é um fruto que realmente é para alimentar, e fala até mesmo da folhagem. Sabe por quê, irmãos? Mesmo quando você ainda não está numa época de fruto, na estação de fruto, você pode ter uma folhagem, uma copa que vai abrigar as pessoas do sol quente no mundo, a sombra. Porque Deus faz isso. Nós não descansamos à sombra do Onipotente? Não é assim? O Senhor quer que nós também aprendamos isso. Que nós tenhamos também uma folhagem viçosa que vai mostrar a saúde dessa planta. E que é capaz de abrigar outras pessoas. Ser bênção na vida das pessoas. Ser um local de abrigo, de proteção, de conforto. Certamente, todos aqui têm experiência de ser procurado por alguém, conversar e tudo, e é a folhagem. Muitas vezes é a folhagem. O fruto pode ser também, mas às vezes é a folhagem. A pessoa quer um abrigo, quer um conforto, quer um carinho. Quantas pessoas estão tão machucadas pelo mundo, não é? Que é uma palavra de conforto que o Evangelho pode conceder de esperança também, irmãos. Irmãos, essa folhagem não murcha, ela está o tempo todo, né, viçosa, porque plantada junto a correntes de águas. Vamos lembrar que o nosso Senhor tem água viva. Água viva. E essa árvore é plantada junto às correntes de água viva que procedem do trono de Deus. Irmãos, e aqui a comparação é com o ímpio. O texto diz que os ímpios não são assim. Eles são como uma palha, ou seja, com folhas secas. Ao invés de ter uma folhagem, né, bonita, que abriga, não, é uma planta seca. E ela está precisando de ajuda. Então os ímpios não têm o que dar. São como a palha que o vento dispersa. Por isso, eles não têm futuro. Eles não têm condição de ajudar ninguém, porque eles estão precisando de ajuda. E o texto diz aqui, os ímpios, os perversos, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por quê? O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Por quê? Porque ele não quer a palavra de Deus. Porque ele rejeita a palavra de Deus. Ele quer andar pelo seu próprio caminho. E não pelo caminho de vida eterna. Não pelo caminho do Senhor. Irmãos, Deus tem melhor. Deus tem caminho de vida eterna em Cristo. Tem a fonte de orientação nossa, que é a palavra de Deus. Tem a comunhão dos irmãos da igreja, que mostra o quanto nós dependemos uns dos outros. Ai, irmãos, como a igreja nos ensina isso, humildade. Como a igreja, a comunhão dos irmãos nos mostra que nós não somos melhores do que ninguém, nós somos todos iguais diante de Deus e dependemos uns dos outros, precisamos mesmo uns dos outros. Eu não vou me esquecer de uma cena que há muitos anos atrás eu pude participar dessa história. Nós tínhamos um grupo de oração na igreja, de irmãos assim, que tinham um compromisso com Deus muito forte. E nessa época específica, eu estou me referindo a essa situação.
Nós tínhamos no grupo um irmão que ele era, na época, vice-presidente da Agricultural, era considerado um alto executivo e tal. E muito crente, muito, assim, temente a Deus ali com a gente, sua simplicidade também, apesar da sua importância executiva. Um dia ele, conversando conosco ali no tempo de oração, falou: olha, meu chefe, o presidente da empresa, está com problema sério lá na família dele. E gostaria que nós fôssemos lá na casa dele orar com eles. Nós vimos lá e tal, agendamos um dia e fomos de grupo. 6 ou 7 pessoas, 8 pessoas. Se eu nem toda semana para conversar com ele. E fomos lá com ele. E quando nós chegamos na casa, era realmente uma casa que era suntuosa. Onde realmente assim, a riqueza era exagerada, né, nas coisas, assim, né? A beleza, de fato, luxo na casa. E a gente foi ali conversar, e então tomamos conhecimento naquele momento que o problema maior da casa, que era o problema central, era a esposa dele. Ela tinha sido Miss São Paulo, era uma mulher extremamente bela, mas ela estava com um problema seríssimo de depressão, coisa parecida, assim, não lembro exatamente o que era, mas estava com um problema, era pessoal. Então, apesar da situação econômica, financeira, a posição social deles, eu diria assim, até a fama, né, que ela podia gozar e tal, não era suficiente. Estava em depressão. Irmãos, a pessoa que mais foi usado por Deus ali por orar por essa mulher, eu nem lembro o nome, né? Lembro apenas da cena, do momento e tal. Foi uma irmãzinha que fazia parte do nosso grupo, que morava num porão. Parece que Deus pegou de capricho, assim, sabe? Aquela suntuosidade e tal, e ela estou lá, né? Quem foi lá para resolver o problema dela ali foi o instrumento de Deus para resolver. A irmãzinha, a irmã Edna. Morava literalmente no porão mesmo. A gente entrava assim, não dava para ficar muito em pé, não. E foi essa irmã que orou por ela e ajudou ela espiritualmente. Deus usa as coisas fracas para envergonhar os fortes, as coisas loucas do mundo para envergonhar aquelas que pensam que são alguma coisa. Deus faz isso conosco. E nos coloca, então, dependendo uns dos outros, mostrando como nós, juntos, dependemos de Deus. E Ele nos faz alguém. Ele providencia tudo que nós precisamos. A pergunta que eu quero deixar para os irmãos nessa noite, nessa meditação, é: você se considera um bem-aventurado? Uma bem-aventurada? Mas eu quero dizer assim, em termos práticos, não é só uma questão de expressão, não, de verdade, para valer. Você se considera feliz? Ou é aquele irmão, aquela irmã assim que, mas está doendo aqui, está doendo ali, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, turma do ai. Ou você é daquele, sou feliz porque sou de Jesus, de descanso, do gozo, da luz do Senhor. Você verdadeiramente, em termos práticos, na sua realidade fática, como a gente diz, você é feliz? Você tem experimentado a realidade do Evangelho? Que Deus tem colocado no meu coração nessa noite para deixar com os irmãos essa. Nós precisamos rever as nossas próprias vidas. E até o que sai da nossa boca. Se é louvor ou é murmuração? Se é alegria ou se é tristeza? Não quer dizer que a gente não vai entristecer, mas uma coisa é que mereça, né? Isso.
E não é o tempo todo, não. O Senhor quer que nós entendamos que nós temos não apenas a sua promessa, mas a certeza de que nós vamos morar com Ele um dia. E isso deve mudar completamente a nossa expectativa de vida eterna. Nós precisamos entender que Ele nos chama e nos tem como bem-aventurados. Ele nos coloca à disposição a felicidade verdadeira daquele que tem uma nova vida nele. Nós temos consciência disso? Nós temos praticado essa felicidade? Nós temos vivido dessa forma? Eu gostaria que nós orássemos agora. Nós temos que observar a palavra, entendê-la e aplicar a nossa vida. Eu gostaria que nós tivéssemos alguns momentos de oração, no sentido de aplicar isso ao nosso próprio coração. Eu gostaria que cada um agora pudesse falar com Deus. Olha, feche os teus olhos, feche, mas abre o teu coração na presença de Deus. E, irmãos, pense nisso. Como que você tem vivido a sua vida? Aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de quem é bem-aventurado, daquele que tem uma sentença de vida por parte de Deus, decretada por Deus. Como tem vivido? Apesar de todas as lutas e dificuldades. Como é a tua vida? Senhor Deus, nosso Pai eterno, obrigado por Tua palavra que fala ao nosso coração. Obrigado porque o Teu Santo Espírito está sempre trabalhando na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos, convertendo-nos dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos, das nossas má compreensão da Tua palavra e ajudando-nos, Senhor, que possamos hoje, de uma maneira especial, refletirmos nisso, na bem-aventurança que Deus nos oferece, e que possamos tomar posse desta salvação, dessa bênção, e sermos bem-aventurados, e vivermos, Senhor, da forma como a Tua palavra nos diz. Deus, confirma esta palavra no nosso coração e ajuda-nos a compreendê-la e aplicá-la na nossa vida, de maneira que sejamos edificados em Deus. Obrigado porque temos a Tua palavra à nossa disposição e o Espírito Santo para ajudar-nos a compreendê-la corretamente. Obrigado por esse tempo de comunhão com os irmãos aqui nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém.